Começa agora, na Rádio Guardiã, Caminho da Liberdade. Vamos mergulhar fundo em temas que impulsionam o protagonismo das mulheres. Caminho da Liberdade, com Camila Cabral. Está no ar mais um programa Caminho da Liberdade. Aqui nós temos encontros semanais para retratar realmente assuntos de saúde, violência contra a mulher, histórias inspiradoras para empoderar e deixar nós mulheres mais pertinho umas das outras. Sim, galera, e o tema de hoje vai ser rompendo ciclos, crenças limitantes, como nós devemos substituí-las. Estamos com uma convidada super especial e eu quero falar que este programa é um oferecimento do Estúdio Uber Boutique de Beleza. É um salão que fica localizado aqui em São Paulo, em Moema, e além dos cuidados no salão, você pode levar a linha Home Care para cuidar dos seus fios na sua casa. E antes de iniciarmos o programa de hoje, vai rodar o VT para nós vermos realmente sobre crenças limitantes. Roda, VT. Quando a mente não encontra paz, a vida perde a cor, mas existe um caminho capaz de devolver a confiança, o equilíbrio e a esperança. A programação neurolinguística, ou PNL, é uma terapia que ajuda a reescrever crenças, romper barreiras e despertar novos olhares para a vida. No primeiro momento, eu procurei a PNL como uma forma de ferramenta mesmo, para saber como lidar melhor com as minhas emoções. E através disso, eu conheci um caminho fantástico que realmente transformou a minha vida. Histórias como a da Tatiane mostram que é possível renascer. A terapia com PNL é mais que uma técnica, é uma chance de transformação. A PNL, ela me ajudou a ressignificar minhas experiências de uma maneira mais leve e positiva, assim, com as adversidades do dia a dia. Sem dúvidas, eu hoje tenho uma clareza mental muito maior do que antes, quando eu não conhecia a PNL. Setembro Amarelo, um caminho de cura, uma nova vida que começa de dentro para fora. É isso, nós estamos no mês do Setembro Amarelo, que é o mês de combate, conscientização da saúde mental e combate ao suicídio. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super especial, é a Liz Campos, terapeuta PNL, e ela vai contar um pouquinho aí sobre ela. Seja bem-vinda, Liz. Obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha trajetória, bem breve, eu vou resumir. Eu sou profissional da saúde há mais de 10 anos, formada em biomedicina. E em 2023, através do meu processo terapêutico, eu resolvi fazer uma transição de carreira. Já não estava satisfeita, né, com o trabalho. E pós-pandemia, então, trabalhava em hospital. Então, assim, uma rotina bem puxada. E eu falei, por que não eu estudar um pouco mais dessa técnica que está transformando a minha vida? Porque, de verdade, o processo terapêutico, ele me tirou de lugares, assim, muito sombrios no meu processo de pensamento e de crença sobre mim mesma. E a partir de então, eu cursei psicanálise, né, estou finalizando. E já trabalho com a técnica de programação neurolinguística. Uau! E Liz, para quem está nos acompanhando, para quem realmente quer se autoconhecer, o que significa e como trabalhar essas crenças limitantes? Em que momento das nossas vidas que a gente fala, eu tenho que mudar esses pensamentos, esses hábitos? Normalmente, Camila, não é tão simples a pessoa chegar a essa conclusão que ela precisa mudar, porque a crença limitante, ela está no inconsciente. As crenças limitantes são pensamentos que a gente tem sobre si mesmo e a gente adquire aquilo como uma verdade absoluta, mas que não são. São coisas que nos falaram, né? Na nossa infância a gente escuta, você é muito atrapalhado, você não vai conseguir, você não tem capacidade de alcançar isso. E aí aquela criança internaliza essas falas e aí na vida adulta ela vai reverberar isso, fazendo ciclos muito repetitivos na vida dela. Uau! Então, assim, os pais e mães que estão nos ouvindo, eles são os grandes responsáveis para realmente não deixar sequelas na vida adulta dos seus filhos, é isso? É inevitável que nós tenhamos traumas, né? Quando Freud, ele descreve ali a técnica da psicanálise, ele vai falar que, de toda forma,
nós vamos desenvolver algum trauma vindo dos nossos pais, através do complexo de Édipo, enfim, são questões que não daria pra gente aprofundar agora. Porém, é importante que os pais, eles tenham essa consciência de que tudo que é falado para os filhos, tudo que a gente verbaliza para eles levam como uma verdade. O nosso cérebro, muitas vezes, ele não diferencia o real do virtual. Então, tudo que ele visualiza, ele adquire como uma verdade absoluta, e isso é muito perigoso. Certo. E como a pessoa, muitas vezes ela nem percebe que ela tá naquele ciclo, que ela realmente tá com crenças limitantes. Como ela faz para perceber isso e mudar na vida dela? Ela tem que começar a observar o que as ações muito repetitivas na vida dela, os ciclos. Então, sempre está entrando em relacionamentos abusivos, ela sempre está com dificuldade de alcançar uma posição no trabalho. Quando ela vai vivendo, vai passando períodos da vida e ela vai vivendo esses ciclos repetidamente, significa que ela tem alguma crença limitante relacionada àquele tipo de assunto. Uau, então é a recorrência de um mesmo fator. Exatamente. Que está falando que realmente ela tem que romper esse ciclo. E aí, geralmente, a pessoa ela só busca ajuda quando ela já está muito exausta, né? Quando ela já quebrou muito a cara com a determinada situação. Entendi. E por que é tão difícil, na sua visão, como terapeuta, como psicanalista, as pessoas romperem esses ciclos, essas crenças limitantes? Muitas vezes é o medo de assumir a responsabilidade de si mesmo. A gente prefere culpar os nossos pais, né, os nossos cuidadores. E aí a pessoa tá na vida adulta sem sucesso em alguma área e ela quer culpar, mas porque eu não tive oportunidade, né? Porque meu pai não pagou um curso, uma faculdade para mim. E aí aquilo, a pessoa ela tem que escolher qual a dor que ela vai querer lidar. Ela vai querer lidar com a dor de continuar fracassando numa mesma área, ou ela tem que enfrentar aquele trauma, aquela barreira, para ela conseguir ressignificar isso. Tá, e você acredita que ela identificou que ela tá realmente com algo que tá sendo repetitivo? Sozinha, ela consegue romper? Muito difícil. Ela tem que buscar ajuda terapêutica. O processo terapêutico, as pessoas ainda têm muito tabu. E aí, aproveitando que estamos falando de Setembro Amarelo, se tem muitas campanhas, né? Virou um marketing de rede social falar de Setembro Amarelo, mas estudos comprovam, saiu um artigo em 2024, que ele comprovou que não necessariamente isso evita o autoextermínio. Então, as pessoas, elas têm muita informação sobre o tema, mas ainda assim elas não buscam ajuda. Elas têm medo de ser taxadas. Ó lá, tá ficando louco. A gente ouvia muito isso, né? Era muito comum. Ah, terapia pra gente doida, né? Terapia pra gente desequilibrada. E não. Antes de que a gente fique desequilibrado, a gente tem que buscar o processo terapêutico para se conhecer, para se entender, para se autodesenvolver em qualquer área que a gente acha que é necessário na nossa vida. E a vida do ser humano é isso, né? Constantemente a gente tem que buscar uma evolução. E até nós vimos no nosso VT agora, Laís, que estudos, eles apontam que cerca de 70% dos nossos pensamentos diários, eles são repetitivos e são negativos, né? Sim. E na sua visão, como isso gera impacto na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida num todo? Eu costumo falar para os meus pacientes que tudo que a gente alimenta cresce. Então, todas as vezes que a gente alimenta esses pensamentos negativos, eles vão gerar um sentimento. E a partir desse sentimento, a gente toma ações. Muitas vezes impulsivas, ações desnecessárias. E aí, na técnica da PNL, a gente discorre muito isso com os pacientes, né? Cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com o que você absorve das pessoas. Porque essas crenças, muitas vezes, elas partem de pessoas próximas, né? De parentes, de amigos. As pessoas com quem a gente caminha, elas dizem muito de quem nós vamos ser. Né? A neurociência já diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, quando você observa essas pessoas, você vê crescimento, você vê pessoas que rompem barreiras, pessoas que crescem. Se não, talvez seja a hora da pessoa repensar. Excelente. Até antes de vir para o programa, eu reencontrei uma amiga que fazia acho que mais de 9 meses que eu não encontrava pessoalmente. Ela acabou de ser mãe e depois de 2 meses ela tirou um tempinho para ir lá se cuidar. Legal. E ela falou, Camila, eu ouço muitos comentários, tanto nas redes sociais, quanto familiares, quanto amigos, só que eu não absorvo nada. Sim. Eu deleto. E tá certíssima. Eu e o meu esposo que estamos realmente fazendo os acordos e o que é ideal
pro crescimento da filha As dela. pessoas, às vezes, por terem intimidade, se acham no direito de opinar, de palpitar, né? Por exemplo, agora ela com um bebezinho, com certeza tem muita gente querendo dar dicas, realmente, às vezes, na intenção de ajudar, porém, às vezes, nem solicitadas foram, né? Essas opiniões. Então, ela tá certíssima de filtrar. A gente tem que saber filtrar, né? As informações, elas vão chegar e a gente escolhe o que a gente vai absorver ou não. Ou não, é isso mesmo. Exatamente. E assim, e também uma pesquisa da American mostrou que crenças negativas podem reduzir até 30% o desempenho em decisões importantes. Você vê isso refletindo nos seus atendimentos hoje? Diariamente. Diariamente. Principalmente, eu que atendo muitas mulheres na área de relacionamento. As crenças que a mulherada tem em relação aos homens, né, a como que tem que ser a vida a dois, elas reverberam de uma forma muito negativa. Então, por exemplo, meninas que não tiveram uma figura paterna ou que às vezes não foram validadas, né, pela sua família, pelas pessoas ao redor, elas têm uma crença de merecimento muito baixa. Então, é uma das coisas que a gente mais trabalha com elas. Muitas vezes elas chegam, né, buscando ajuda terapêutica, porque o relacionamento tá complicado, tá difícil, né? O parceiro tá ameaçando ir embora, e aí eu falo pra ela, você também é uma perca, né? Então, se o parceiro tá ameaçando ir embora, mas se ele for, ele também vai te perder. Então, eu acho que é muito importante, né, nós como mulheres, a gente se posicionar nesse sentido de que não é porque todo mundo fala, ai, homem, todo um homem é igual, né? E aí as pessoas acabam aceitando qualquer migalha que vem, né, com medo de ficar sozinha, o medo da solidão, o medo do julgamento. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E ela até tem muito merecimento, né? Só que Exato. devido às crenças que ela tem limitante, ela continua Elas não repetindo enxergam padrões, seu né? valor. E eu vou falar até pelo meu processo terapêutico. Quando eu cheguei no meu processo, o meu terapeuta falava pra mim, Liz, você não tem noção da potência que você é. Quando você se descobrir, quando você se enxergar, e aí hoje, né, que graças a Deus eu já me enxergo, né, já consegui romper muitas barreiras, eu falo, realmente, eu não tinha noção do que eu merecia, né, do que eu poderia viver. E assim, você tá falando do seu processo, né? Quando alguém rompe realmente esses padrões, quais mudanças que você vê imediatamente nas pessoas? Falar não. Quando a gente rompe esses padrões de aceitar viver um ciclo, a gente tem que começar a falar não para esse ciclo. Então, a partir do momento que a gente se posiciona e entende que eu não preciso disso, eu não mereço isso, e eu vou aceitar, né, seguir em frente e ressignificar o que passou, porque, voltando ainda a falar da questão de pais, eles fizeram o melhor que eles podiam com o que eles tinham. O que os nossos pais nos oferecem, geralmente é mais do que eles tiveram na infância deles. Então, é a gente parar de culpar as pessoas, né, e realmente começar a assumir o protagonismo da nossa vida. Excelente, falou tudo agora. É. As pessoas, elas precisam realmente começar a assumir o protagonismo da vida. Sim. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que estão repetindo crenças limitantes, mas tem muita pessoa que só está se escondendo e achando um culpado ali, né? Exato, exato. E é onde acaba que vocês, especialistas, quando a pessoa vai à consulta, vocês conseguem identificar e até pede para ter uma consulta familiar para direcionar melhor, né? neste Isso caso. acontece mais nos casos de adolescente, crianças. Eu ainda não atendo, né, esse público, mas isso é bem comum, porque quando é um menor de idade, os pais precisam estar a par, né, desse tratamento, de como que isso vai ser direcionado, e principalmente vai depender muito deles, para que esse adolescente, essa criança tenha sucesso no processo terapêutico. E aí aquilo, né, Camila, a gente costuma falar muito para as pessoas, faça terapia, isso, aquilo, outro, e não é fácil. Né, os pacientes chegam e eu falo, olha, não é um processo rápido, é uma construção, é tijolinho por tijolinho. Então não fica achando que você vai chegar aqui e eu vou ter uma fórmula mágica para te ajudar a resolver seus problemas. E muitas pessoas fogem da terapia por isso, porque é doloroso. Muitas vezes você tem que revisitar memórias que você não gostaria. Mas se você não revisita essas memórias para sanar isso, você vai continuar vivendo aquela questão de uma forma inconsciente que vai te fazer sofrer, né? Você não trabalhou realmente o problema, né? Exato. A gente costuma falar na psicanálise que a gente faz uma repressão. Então a gente finge que aquilo não aconteceu, coloca numa gavetinha, mas vira e mexe, o nosso inconsciente faz com que aquilo queira vir à tona. Legal. Gente, olha, o programa Caminho da Liberdade hoje, ele está com
a Liz Campos, terapeuta PNL, nesse Setembro Amarelo, que é prevenção, combate ao suicídio, a conscientização, para a gente realmente trabalhar e cuidar mais da nossa saúde mental. E para continuar aqui esse nosso bate-papo, vamos ouvir o que as pessoas querem saber. Vamos para o nosso Fala Povo. Dá pra mudar isso sozinho ou precisa de ajuda profissional? Sim, é extremamente importante. Sozinho você até consegue, mas com ajuda você vai chegar muito mais rápido. Então, a pessoa, primeiro, né, tá com ansiedade, depressão, o autodiagnóstico não existe. Você tem que procurar ajuda médica. Então, o psiquiatra vai te direcionar. Não, mas agora a gente tem o chat GPT. O que você acha disso? Eu acho perigosíssimo, porque as pessoas, né, falam, eu vou usar o chat porque eu não preciso pagar um terapeuta. Mas nada vai substituir isso aqui, o contato, né, a conversa, o desenvolvimento humano mesmo, que a gente só vai adquirir convivendo uns com os outros. Desde que o mundo é mundo, nós precisamos e queremos viver em sociedade. Então, para que a gente seja aceito num grupo, a gente tem que ter convivência. Né? E pessoas se conectam com pessoas. Exato. Então, se realmente é você quer tratar a sua dor, se você está vendo que a ansiedade está muito grande, que você está se sentindo deprimido, está ficando em casa, só deitado, escondido da sociedade, procure realmente um especialista. E esse mês agora de Setembro Amarelo é o mês realmente que a gente tem que falar mais, né, Liz? Sim. Ele foi... a Organização Mundial da Saúde, lá em 2015, resolveu instituir, né, essa data, que foi o dia 10 de setembro, como uma data para a gente se conscientizar mesmo e falar, olha, a gente tem que olhar as questões de saúde mental. Né, os números só vêm crescendo de 4,6 lá em 2018. Hoje em dia a gente está com uma média de 6,7 pessoas que se suicidam a cada 100 mil habitantes, se eu não me engano. Então, assim, os números vêm crescendo mesmo a gente tendo muita informação. Porque as pessoas não buscam ajuda, apesar de saber que é necessário. Legal. Então, vamos ouvir mais o que o povo quer saber aí na rua, galera. Qual foi a crença limitante mais comum que você já viu nas pessoas? A crença limitante mais comum é sempre relacionada muito à questão de relacionamento. Homem não presta, homem é tudo igual, mulher é tudo igual, né? Agora a gente tem aí os Red Pills, que resolveram, né, atacar a mulherada, né, como um contragolpe aí dessa ideia do feminismo também. E aquilo, as pessoas ao invés de viverem como parceiras, né, eu costumo falar para as meninas que eu atendo, né, que estão no relacionamento, vocês são parceiros, né, um é uma equipe, um tem que ajudar o outro. Mas não, se criou uma rivalidade, né, e aí é um querendo ter mais razão do que o outro, um querendo ser melhor do que o outro, e aí isso faz com que, de uma maneira geral, as pessoas vivam de uma forma muito complicada, muito difícil. E um problema de relacionamento, ele vai reverberar nas outras áreas da nossa vida. Então, a gente vai ficar desatento no trabalho, a gente vai deixar de dar atenção para os nossos filhos, porque a gente está só focado em resolver o problema com o nosso parceiro. E muitas vezes é isso. A pessoa sonhou tanto em ter um filho, e quando tem um filho, esquece de ter aquele olhar para o filho. Sim. E fica naquela briga com um companheiro. Exato. E até li uma frase, acho que foi anteontem com meu esposo, que as crianças crescem muito rápido e o tempo ele não volta. Então, cada minuto que nós pudermos realmente viver ao lado dos nossos filhos vai ser muito importante para quando ele crescer, ele não crescer com tantas crenças aí limitantes de assim, meu pai e minha mãe só ficavam no celular, eles não me davam atenção, só brigavam, eles estavam só disputando. Então, o ambiente saudável desde a infância. Boa, você tocou num ponto importante. A ambiência, ela modula o nosso comportamento. E eu acredito que é um grande sucesso, realmente, para nós termos uma sociedade saudável. Saudável. Exato, exato. O ambiente, ele vai modular o nosso comportamento e, às vezes, alguns pacientes que chegam com questões, por exemplo, familiares, eu costumo dar uma dica. Eu falo, olha, você vai conseguir melhorar e sanar essas questões a partir do momento que você se afastar de algumas pessoas. E é que tá o X da questão. A pessoa não quer ter que lidar com isso. Em se afastar de pessoas que não fazem bem para ela. E aí tem aquela crença de que, é meu parente, eu preciso conviver o resto da vida. Será? Até que ponto a gente tem que suportar pessoas que vão nos colocar para baixo, que vão dizer palavras de desincentivo, né? Que vão fazer a gente se sentir menos. Então, a gente tem que saber avaliar, colocar na balança o que é necessário. Não é virar a cara para as pessoas, mas assim, é colocar limite nessa relação.
até que ponto eu vou deixar com que essa pessoa interfira na minha vida. A gente vê muito aí mãe que se mete no relacionamento dos filhos, né? Tem muito esse negócio da nora com a sogra. Isso aí Ai, meu Deus, eu vou ter desde que o mundo é nora mundo, ainda. né? Não, é porque sogra e nora vão brigar a vida inteira. Porque às vezes essa mãe, ela às vezes não teve um parceiro, ou esse parceiro foi muito omisso, e ela projeta nesse filho, né, essa idealização de homem. Obviamente, não de uma forma sexual, mas é uma coisa muito inconsciente. E aí ela vai querer o tempo todo se validar, né, e se intrometer na relação dos filhos. Aí fica aquela disputa, né? E ninguém rompe, aí não tem a sabedoria de comunicação, que eu sinto muito que nas relações, trabalho, familiar, parceiro principalmente, falta a comunicação. E tá Falta. aquele braço de ferro, aquela disputa, quem pode mais, né? Exato. O diálogo, ele resolve muita coisa, Camila. Porque a gente tem, na nossa cabeça, a gente cria um roteiro, né? A gente tá aqui conversando e eu já tô criando um roteiro do que você vai me falar, me responder. E às vezes não, né? A gente não tem bola de cristal pra adivinhar o que o outro tá pensando. Então a gente tem que verbalizar. Nunca atacar a pessoa, mas falar das atitudes. Se posicionar no sentido de que, olha, eu não gostei, né, de você ter falado assim, sensado, e não você é grosso, você é isso, você é aquilo. Porque quando você ataca a pessoa, automaticamente Vai vir um vai contra-ataque. vir um contra-ataque. Então é aquilo que eu falo, tudo pode ser falado, a maneira é como vai ser falado. E por isso que dentro do processo terapêutico, seja na PNL, né, a psicanálise, a TCC, que é da psicologia, a gente vai aprender a se comunicar, a gente vai aprender a pensar antes de falar, porque na hora da emoção a gente é muito impulsivo, acaba falando que não deveria. Então, são coisas que a gente vai modulando ao longo do tempo. Faça a terapia, a terapeuta te indica, um psiquiatra, aí você toma um remedinho, e tudo isso vai melhorar Sim. essa impulsividade, Sim. porque muitas vezes a pessoa, ela não tem controle, não é nem porque não, que tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma questão bioquímica mesmo, né? Como profissional da saúde, eu sempre falo, gente, jamais vou falar para você não dar ouvidos ao processo terapêutico, né? Mas os psiquiatras também, fica até um alerta, eles têm que também fazer uma avaliação mais detalhada, porque às vezes o paciente chega e fala, eu tô com ansiedade, eu tô com insônia. Ele já prescreve uma medicação, não fez um exame para ver como que estão os hormônios dessa pessoa, como que tá o fisiológico dela de fato, né? Não investiga se ela faz um exercício físico ou não, se ela dorme bem, que são questões que vão ser fundamentais para que ela se desenvolva bem intelectualmente. E aí alguns pacientes meus tiveram um pouquinho assim de resistência quando eu falei de encaminhar para psiquiatra, né? Ai, não queria. Eu falei, não, é necessário, né? Você vai lá, ele vai pesquisar o que for necessário, vai pedir exames. E aí eu também entrei paralelamente a isso com as questões de óleos essenciais naturais, porque eu sou consultora de bem-estar da empresa do Terra, uma empresa que está no Brasil há 7 anos, basicamente, e eles trabalham com os óleos essenciais na questão terapêutica. Quando a gente era pequena, né, a gente ou nossas mães, as avós não tinham chazinhos? Chá de camomila, chá de Exato, erva doce, chá de né? tudo, né? Os chás que serviam para que a gente pudesse ali fazer uma autorregulagem mesmo. Porque essa farmácia que existe hoje em dia, né, a indústria que existe, ela não era, né, desse tamanho, dessa proporção que está hoje. Então, dentro dos recursos naturais, a vantagem que a gente tem não tem efeito colateral. Né? Então, assim, a gente tem protocolos, tem médicos dentro da Terra que orientam protocolos, por exemplo, para ansiedade ou para insônia. A gente faz um protocolo com óleo de lavanda. Existem muitos estudos na PubMed, que é um site americano muito reconhecido mundialmente falando, né, na questão de artigos, que tem mais de 40 mil artigos, né, com a utilização de óleo essencial. Então é aquilo, se às vezes a pessoa tem uma resistência ao sintético, à medicação sintética, vamos procurar uma ferramenta alternativa, né, com óleo essencial, paralela ao tratamento que o psiquiatra, né, resolver prescrever para esse paciente, porque tem coisas que vão ser resolvidas ali de uma forma mais branda. Mas, por exemplo, num caso de diagnóstico de psicose, seja um borderline ou seja uma esquizofrenia, é medicação para o resto da vida. E as pessoas têm que entender que realmente não pode se automedicar. Não. A medicina, ela veio para ajudar e para auxiliar, porque ainda são as crenças limitantes, né? Lá do passado, antigamente não tinha os fast food que tem agora. Então, os índios, eles tinham outro ambiente, eles tinham outra cultura, uma outra alimentação. É verdade. Nós estamos de outra maneira. E a gente vive num país tão diverso, né? Com tanta diversidade natural. A gente tem muito recurso. Então, vamos para o próximo agora. Fala, povo, galera.
tem como a cabeça da gente sabotar a nossa vida sem a gente perceber? O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente se sabota, primeiramente como uma autodefesa. A gente tem medo do novo, a gente tem medo do desconhecido. Então, com esse medo de avançar, né, nas questões, a gente acaba se privando e deixa de ir, né? Então, a pessoa está desempregada, aparece uma entrevista de emprego, ela está animada para ir, mas ela fala, e agora? E se eu não passar? E quantas pessoas vão ter para concorrer comigo? E vem o ICIS. E ela acaba desistindo. E é aquela pesquisa, né, que 70% dos nossos pensamentos negativos, então, é o que eu sempre falo para todo mundo, pensamento negativo vai atrair coisas ruins. Exatamente. E pensamento positivo vai trazer coisas boas. Então, se você já tá falando, eu não vou passar, você já não vai passar. A Bíblia tem um versículo que ela fala, assim como pensa, assim você é. Né? Então, assim como a gente se enxerga, como a gente se vê, se a gente não tem a autenticidade, né, quando a gente não consegue se olhar mesmo com compaixão. Às vezes a gente tem muita compaixão com o próximo, mas não consegue ter consigo mesmo. E isso vai limitar demais, né? Com que a gente cresça. A PNL, ela é uma das ferramentas que você utiliza nos seus atendimentos, Sim. né? Como é que ela rompe crenças limitantes? Qual é o método que usa? Como é que funciona? A gente utiliza técnicas como, por exemplo, a gestão do tempo. Quando é uma pessoa que procrastina muito, como está seu tempo? A gente vai usar essa técnica. Uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar, que ela não consegue fazer uma apresentação em público, e a gente vai ali usar a técnica de oratória, de rapport, que é a gente espelhar o comportamento de quem a gente está se comunicando, para automaticamente a gente se sentir acolhido naquele lugar. E são diversas técnicas, Camila. Se eu fosse falar aqui, né, tem muita coisa que a gente trabalha, mas a gente também trabalha o autodiálogo. Então, por exemplo, na hora da ansiedade, a gente pede para o paciente falar frases, né, de, olha, tá tudo bem, você não vai morrer, porque vem aquela sensação da taquicardia, a pessoa pensa que vai infartar. Tá tudo bem, você não vai morrer. E a gente pensa, é uma besteira, vou falar comigo mesmo em voz alta. Não, mas tem muito resultado, né, porque o nosso cérebro, ele obedece comandos. Então, todos os comandos que a gente dá para ele, ele vai absorvendo. Legal. E assim, o nosso programa a gente fala muito, e inclusive nós fizemos o painel da Agosto Lilás, que é contra a violência doméstica contra a mulher. Sim. Em novembro nós teremos novamente um painel aqui em parceria com a Rádio Guardiã. E como é que você vê as mulheres repetindo os ciclos das suas mães? Elas te procuram bastante para romper esses ciclos? Sim. Muitas vezes, como eu falei, a mãe fala, homem não presta, estuda para você não depender de homem, isso, aquilo, outro. E aí a pessoa fica com aquela resistência já. Então ela já entra num relacionamento pensando, a qualquer momento ele vai me deixar. Então, ou ela vai aceitar tudo, infelizmente ela cai numa dependência emocional, ou ela vai ser aquela pessoa que vai bater de frente o tempo inteiro, e aí fica uma relação insustentável, né? É muito complicado, porque isso vai repetindo, né? Vai reverberando nas gerações futuras. E se a pessoa ela enxerga isso, ela tem que tomar a decisão de, a partir de agora, eu vou quebrar esse ciclo. Liz, assim, para finalizar aqui, o nosso bate-papo tá chegando ao fim, tá maravilhoso. Sim. Você acredita que muitas pessoas, elas utilizam das crenças limitantes para esconder o que elas estão fazendo de errado e para não assumir responsabilidade? Sim, com certeza. As pessoas, elas não têm autorresponsabilidade. Então, a vida tá dando errado, ela não conseguiu o emprego que queria, o relacionamento que queria, né? Não tá com a vida financeira da forma que ela acha adequado. E ao invés dela olhar para aquela situação e perguntar, para que eu tô passando por isso? E buscar alternativas, ferramentas para sair disso, ela fica, ó céus, ó vida, coitado de mim. E ela se coloca nessa posição de uma forma que ela vai continuar ali. Né? Se ela tem que ser a protagonista da vida dela. Ela tem que olhar para aquela situação e pensar, independente do que eu passei, do que eu sofri, porque realmente tem traumas que eles vão querer nos paralisar. Né? Tem pessoas que sofreram abusos, tem pessoas que foram abandonadas, realmente são coisas muito difíceis de lidar. Mas até quando você, um adulto de 30, 40, 50 anos, você vai se olhar com dó, com pena, ao invés de você olhar para aquilo e falar, não, eu preciso aprender algo com isso, para que eu possa romper e ajudar outras pessoas a romperem também. Até falando em um adulto, nós temos o caso da Susana Richthofen, ela foi visitar o irmão agora recentemente, que ele está numa casa em São Roque, que está extremamente abandonada. Sim. E ela foi com a filha, né, para
para tentar vê-lo. Que aproximação. A aproximação, mas ele falou, sai daqui, senão eu vou chamar a polícia. Ele realmente ele se fechou para o mundo, ele se fechou para a sociedade. Que recado você dá para as pessoas que estão na mesma situação que ele? A gente não pode dar o controle da nossa vida na mão de terceiros. Então, foi muito triste, né? Foi uma tragédia o que aconteceu. Mas você vê que ele entrou numa caverna e ele não conseguiu sair mais. Ao invés dele tentar romper, porque ele ficar sofrendo não vai mudar o que aconteceu. Infelizmente, os pais não vão voltar. Não vão. E aí você vê que ela seguiu, né? Ela refez a vida dela. E aí ele ficou lá atrás, no passado, preso nesse ciclo. A gente costuma dizer, Camila, que a vida ela tem que ser como um painel de um carro. O painel, ele é grande para que a gente possa olhar para frente. E para que serve o retrovisor? Ele é só um ponto de referência. É a gente olhar naquele espelho pequenininho e ver, olha, eu saí de lá, mas eu tenho isso tudo pela frente. Então, a ansiedade nada mais é do que isso. A gente está com excesso de futuro, mas a gente não está olhando o agora. E o que a gente está plantando agora vai definir o nosso futuro. A gente tem que tomar cuidado com isso. Isso, excesso de futuro e falta de gratidão no presente. Exatamente. Porque a gente sonha tanto com o futuro, quando consegue, a gente deixa de dar valor para aquilo que a gente está vivendo e só começa a blasfemar. O ser humano, né? Desde que o mundo é mundo, o ser humano gosta de o quê? Reclamar. Né? O povo estava no Egito escravo, aí Moisés tirou o povo do Egito, agora a gente está aqui, não são mais escravos. Mas você vê a crença limitante deles. Lá eu estava mais confortável, eu tinha comida, né? Eu tinha bebida a hora que eu queria, mas estavam presos. Estavam presos. Então, assim, muita gente vive assim ainda hoje, né? Ela sai de um relacionamento abusivo e ela volta por quê? Porque ela não sabe lidar com essa liberdade. Né? Ela não sabe lidar com não ter alguém mandando ou dizendo o que ela tem que fazer. Infelizmente, aquele caso recente da menina dos 61 socos não começou com 61 socos, Camila. Lógico que não. Dentro desse relacionamento, desde o começo, teve sinais de que essa pessoa era violenta, de que essa pessoa ela podia reagir de uma forma, né, incisiva. Então, assim, as mulheres, né, até pegando o gancho ainda do Agosto Lilás, as mulheres têm que ficar atentas às primeiras conversas. Nas primeiras conversas que a gente consegue pegar na sutileza, sabe? Nossa, você ainda tem amizade com o pai do seu filho? Mas, gente, é o pai do filho, né? Você precisa manter um mínimo de comunicação. Então, pessoas que já têm filho, entram num relacionamento, nem conhecem essa pessoa direito, já coloca dentro de casa, né? E aí, infelizmente, vem os abusos. É uma situação bem complexa. A gente pode ficar aqui, acho que até amanhã, depois... Falando disso. E assim, o que eu sempre falo é, cada um tem a sua vida. E nós temos que tomar muito cuidado na hora de dar qualquer palpite, na hora de dar um auxílio, porque as dores, o que ela sente, ela sente. Eu não posso diminuir. Sim. Então, muitas vezes a pessoa ela só quer uma escuta ativa. Exato. E a pessoa quer dar palpite de uma coisa que ela nunca nem viveu, não sabe nem se vai viver. E acaba atrapalhando o curso da vida daquela outra pessoa. Né? Conversar com a amiga é terapêutico, mas não é terapia. É isso mesmo. Então a gente precisa ter um profissional que estudou técnicas, né, pensando realmente em ajudar a pessoa a lidar com aquelas questões sem envolver o seu emocional. Né? Porque quando a gente ajuda o paciente, a gente está ali como um auxiliador. E não para lamentar junto, chorar junto com a pessoa. Ou potencializar mais raiva do que já está, né? Tem que ter muita sabedoria. Sim. Ai, Liz, foi excelente o nosso bate-papo. Faz suas considerações finais, deixa a sua rede social, como é que as pessoas podem entrar em contato? Minha rede social é @LizCamposTerapeuta, tudo junto, lá no Instagram. Lá na bio tem o link para o meu WhatsApp. Então, se você está precisando de ajuda, se você quer entrar dentro desse processo de autodesenvolvimento, né? Se redescobrir, porque muitas vezes a gente vai se deixando porque a gente está cuidando de todo mundo e deixa de cuidar da gente, me manda uma mensagem e a gente agenda uma sessão para poder conversar, você me conhecer melhor e assim, a partir daí, você criar a sua jornada de autodesenvolvimento. Ai, gente, tá chegando ao fim mais um programa Caminho da Liberdade e hoje com a terapeuta PNL Liz Campos, que trouxe aqui vários assuntos, várias abordagens e como a gente identificar que está tendo crenças limitantes e devemos romper e começar a mudar a atitude e virar protagonista da nossa vida. Obrigada, Liz. Obrigada, Camila, pelo convite. Gratidão, gente. Ficamos aqui com mais um programa Caminho da Liberdade. Todas as sextas-feiras, às 15 horas, estamos aqui ao vivo com mulheres inspiradoras, com temas importantes para você
que quer se conhecer, que quer se amar mais e realmente se empoderar para viver nesse mundo tão grande que é o país Brasil e o mundo todo que a gente vive. Um beijo, fiquem com Deus e gratidão por tudo. Queria que você falasse, então, sobre as ações aqui na cidade do Setembro Amarelo. Bom, em todas as nossas unidades de saúde da família estão sendo realizadas diversas rodas de conversa, palestras, ações em alusão ao Setembro Amarelo, né? Em alusão aí à prevenção, né, do suicídio, à promoção da saúde mental, além das ações também realizadas, né, através dos nossos centros de atenção psicossocial, que é o CAPS, né, tanto o AD quanto o CAPS adulto, quanto o CAPS infantil. Então, diversas ações, palestras, rodas de conversa, para conscientizar a população desse tema tão importante, né, e de acolher, né, acolher a população, acolher o nosso cidadão com o tema da saúde mental. O cidadão que quiser participar dessas rodas de conversa, como é que ele tem acesso à informação do dia, da data, do local? Então, todas essas rodas de conversa, essas palestras estão divulgadas no site da prefeitura, né, dado publicidade aí dessas ações, dessas datas, horários, e aí toda a população está convidada. A gente já descentraliza, né, essas ações, porque nosso município é um município muito extenso, então mais de 100 quilômetros de extensão, então para ficar mais fácil o acesso da população nesses momentos que nós proporcionamos. Então por isso que em toda a unidade de saúde da família, lá do bairro dessa pessoa, tem uma roda de conversa, tem uma ação voltada para o tema da saúde mental. No Manai Gastronomia, nossa comida é feita com amor, inspirada na diversidade de ingredientes e paladares. Cada receita é preparada diariamente com ingredientes fresquinhos e da melhor qualidade. Explore o nosso buffet self-service, que oferece uma centena de opções para agradar todos os gostos e dietas. Visite nossas unidades Consolação, Berrini, Paulista, Augusta e Cidade Jardim. Confira endereços e horários nas redes sociais e em nosso site. Venha saborear uma refeição inesquecível no Manai Gastronomia, onde a qualidade e o sabor se encontram. Está tendo problemas com a internet da sua empresa? Sabemos que se manter conectado é algo indispensável no dia a dia de qualquer negócio. Então, chega de passar sufoco. Venha para o futuro da conexão. Venha para a TerraCorp. Nascemos com a missão de prover à sua empresa uma conexão com alto desempenho e estabilidade para atender a todas as suas necessidades na hora de navegar em diversas plataformas. Com soluções inovadoras e especializadas, a TerraCorp está pronta para conduzir a sua empresa para as alturas. Não espere mais. Entre em contato conosco agora mesmo ligando para o 011 3192 1919 ou visite o nosso site em terracorporation.com.br. TerraCorp, soluções em tecnologia para o seu sucesso. Oferecimento SPC. Em breve, segurança inteligente para o seu lar. Proteja sua família e fortaleça seu condomínio com tecnologia de ponta. Acesse spsecurities.com.br e descubra como transformar a segurança da sua casa. Quem tem os rins doentes sabe como é viver sem essa terapia. A cidade de São Sebastião agora pode contar com um novo centro de hemodiálise. E eu vou contar para vocês, a partir de agora na reportagem, como a população pode ter acesso a esse serviço que é gratuito. É porque é assim, você sai de casa, você não tem hora para voltar, não sabe se você vai vir com ele ou não. Porque é muita coisa que acontece, entendeu? Lá dentro. Você não sabe se ele vai passar bem lá dentro. Você fica apreensiva lá na espera para ver como que ele tá, para ver como que não tá. E é isso aí. É o tratamento em si, né? Que faz a gente ficar assim, emocionado. Porque é um tratamento muito difícil, muito difícil. Ele chega em casa, às vezes, nervoso, porque o carro atrasa, porque vai deixando o paciente um lugar e outro.
É difícil, gente, é muito difícil. Só quem passa e convive que sabe. É isso, mas agora não, agora tudo vai mudar. Isso aí que essa pessoa enfrentava ao longo de 3 vezes na semana, né? Ao longo da sua trajetória de quase 3 horas em alta temporada para acessar a clínica e depois fazer um tratamento de mais 4 horas, né? Ligado na máquina e depois retornar para sua casa. Isso era muito desgastante para a população. Agora, nesta segunda, 15 de setembro, 30 dos 70 pacientes da Rede Pública de Saúde de São Sebastião iniciam um novo capítulo em suas vidas. O trajeto, que antes era longo, encurtou. As portas do centro de hemodiálise serão abertas com tecnologia de ponta. Então, diariamente ele vai chegar, vai assinar a sua lista de presença e vai entrar. Então, ele vai entrar... A primeira coisa que ele vai ter que fazer vai ser pesar. Tá? Ele pesa no início da sessão e pesa após sessão de diálise, que é pelo peso que a gente vai fazer a programação da prescrição de diálise na máquina. Tá? E aí a gente tem aqui, então, lava fístula. Cada paciente ele tem um acesso específico para diálise. Pode ser a fístula, pode ser a prótese, como pode ser o catéter. Então, esse paciente que é portador da fístula ou da prótese, ele precisa fazer a higienização da sua fístula, tomava a fístula e depois ele vai ser encaminhado à sua poltrona. Cada paciente tem a sua poltrona, que a gente deixa sempre reservado para ter risco de troca de material, contaminação, qualquer coisa assim. Então, cada paciente fica específico num ponto específico. A gente chama de CRE, aqui a gente chama de reuso, tá? Esse material ele entra por esse lado, que é o lado sujo, ele passa por essas bancadas onde a gente faz a limpeza dele através da pressão da água. Depois ele vai para a máquina de reprocessadora. Então essa máquina reprocessa, limpa, mede a fibra e coloca e injeta ácido para fazer a desinfecção. Ele vai ficar com ácido e aí depois dele todo limpo, aí ele vem para esse local, a gente chama de arsenal, onde esse material ele é armazenado para a próxima sessão de paciente, da diálise dele. A água é vida e essencial para o tratamento. A água ela é de extrema importância, porque todo material, toda máquina, ela precisa da mistura realizada dentro do sistema para que a gente possa fazer a limpeza do sangue. Então, eu preciso da água, mais os produtos que a gente utiliza. Então, assim, se falta água no bairro, eu preciso ter uma água reserva. Então, eu tenho um tanque, cada tanque desse tem 25 mil litros de água, porque eu não posso pegar ele, eu tenho que passar ele dentro do meu tratamento. Então, essa água entra por aqui, passa por esse reservatório, tá? E daqui com uma bomba vai para o meu tratamento de água e lá ele é todo purificado antes de mandar para a máquina. A água passa pela filter, faz a limpeza, depois ela passa pelo abordador e ela vai tirando, de acordo com o que ela vai passando, ela vai tirando moléculas específicas. Então, que tira uma fibra maior, média e aqui a menor, carregar, tá? O carvão limpa tudo, limpa cloro. Ele tira o cloro da água, basicamente. Então, quando ele chega nesse momento, eu preciso ter uma água sem fósforo, já limpa, tá? E aí eu termino a filtração dela pela osmose, que no caso são de outras. Eu passo por uma, depois eu passo novamente pela outra. A viabilidade da clínica se deu através de uma PPP, parceria público-privada. Além de atendimento SUS, o local também receberá pacientes de convênios. A porta de entrada é ainda o Hospital Municipal. Para a Secretaria de Saúde tirar do papel um projeto que já se discutia há aproximadamente 10 anos. Desse momento, a população sempre pediu, né, esse retorno da clínica. Então, eu acompanhei o prefeito Reinaldinho, né, enquanto secretário, eu enquanto diretora, né, em todos os momentos dessa luta. Então é um sentimento de muita felicidade, de gratidão, né, de saber que estamos no caminho certo, né, pensando na necessidade da população, porque realmente a nossa população ela precisa dessa qualidade de vida, e foi isso que a gente pensou.
Quer estar sempre atualizado com o que acontece na sua região? É fácil. Escaneie o QR Code na tela e conecte-se ao conteúdo exclusivo de A Guardiã da Notícia. Jornalismo regional, informações em primeira mão e as músicas que você ama ouvir. Sintonize também na rádio, AM 560 ou acesse pela web. Tudo isso na palma da sua mão, a qualquer hora, em qualquer lugar. Grupo A Guardiã, conectando você ao futuro.